Crônicas do Amanhecer de 19 de setembro. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Jubileu da Rainha, Stonehenge e pagãos, os ingredientes de mais uma polêmica em Inglaterra, parte 1. Por estes dias, os olhos do mundo estão todos na Rainha Isabel II, que celebra durante este fim de semana o seu jubileu de platina em honra dos 70 anos que já leva como chefe de Estado do Reino Unido e da Commonwealth. Uma das homenagens à rainha incluiu a projeção de imagens suas em 8 das pedras gigantes que compõem Stonehenge, uma iniciativa da organização governamental English Heritage que queria juntar 2 ícones britânicos, mas esta decisão está a causar polêmica no Reino Unido. Alguns utilizadores no Twitter concordaram que a homenagem era uma vista incrível, mas outros descreveram a ideia como vulgar e mostraram-se ofendidos por considerarem que Stonehenge é um local sagrado, relata a Smithsonian Mag. Enquanto monarca, Isabel II também é a governadora suprema da Igreja de Inglaterra. Apesar de ainda estar envolto em mistério sobre a sua origem ou propósito, há quem acredite que Stonehenge era um local de culto pagão ainda antes do nascimento do cristianismo. Construído gradualmente entre 3000 e 1500 a.C., Stonehenge alinha-se com os corpos celestes. Há teorias que apontam para que fosse um calendário solar. Escavações recentes indicam que era usado para rituais fúnebres. O monumento foi construído alguns milhares de anos antes da emergência dos druidas celtas, mas os pagãos modernos acreditam que a comunidade fazia peregrinações até Stonehenge e lá organizava cerimônias religiosas. As polêmicas já não são de agora. Em 2011, um aristocrata britânico escreveu um artigo onde pediu que Stonehenge fosse iluminado durante a noite, o que causou uma onda de críticas. O neodruida e ambientalista Arthur Ter Pendragon afirmou na altura que iluminar o monumento transformaria num parque temático e que seria uma distração do verdadeiro propósito de Stonehenge. Mas estas críticas não têm travado este tipo de iluminações, com as pedras a já receberem projeções de vídeos da Primeira Guerra Mundial ou dos rostos de 8 pessoas que ajudaram a cuidar do patrimônio britânico durante a pandemia. Para além das críticas a estas descaracterizações de Stonehenge que os pagãos consideram ofensivas, as redes sociais também foram inundadas por britânicos anti-monarquia que se opõem às celebrações do jubileu de Isabel II. Uma recente sondagem da YouGov notou que o sentimento republicano no Reino Unido tem vindo a crescer e que 1/4 dos britânicos defende a abolição da monarquia e espera-se que após a morte da rainha, estes valores aumentem mais. Em A Gênese, Allan Kardec esclarece que todas as religiões tiveram seus reveladores e estes, embora longe estivessem de conhecer toda a verdade, tinham uma razão de ser providencial, porque eram apropriados ao tempo e ao meio em que viviam, ao caráter particular dos povos a quem falavam e aos quais eram relativamente superiores. Apesar dos erros das suas doutrinas, não deixaram de agitar os espíritos e, por isso mesmo, de semear os germens do progresso, que mais tarde haviam de desenvolver-se, ou se desenvolverão à luz brilhante do cristianismo. É, pois, injusto se lhes lance anátema em nome da ortodoxia, porque dia virá em que todas essas crenças tão diversas na forma, mas que repousam realmente sobre um mesmo princípio fundamental, Deus e a imortalidade da alma, se fundirão numa grande e vasta unidade, logo que a razão triunfe dos preconceitos.
Infelizmente, as religiões han sido sempre instrumentos de dominação, o papel de profeta ha atentado às ambições secundárias e tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias, que, valendo-se do prestígio deste nome, exploram a credulidade em proveito do seu orgulho, da sua ganância, ou da sua indolência, achando mais cômodo viver à custa dos iludidos. A religião cristã não pôde evitar esses parasitas. A tal propósito, chamamos particularmente atenção para o capítulo 21º de O Evangelho segundo o Espiritismo: haverá falsos cristos e falsos profetas. José Herculano Pires, em seu livro O Espírito e o Tempo, afirma: Kardec já havia esclarecido que os fatos espíritas são de todos os tempos, uma vez que a mediunidade é uma condição natural da espécie humana. Mas é com Bozano que temos a primeira penetração espírita no exame antropológico e sociológico do homem primitivo, revelando-nos, com base em investigações científicas, as formas pré-históricas do fenômeno mediúnico. Aliás, os estudos de Bozano levam-nos mais longe, pois revelam também as origens mediúnicas da religião. Herculano Pires esclarece sobre a possível origem de Stonehenge. Podemos formular uma verdadeira escala da adoração no mundo primitivo. Embora seus graus possam ser simultâneos e não sucessivos, o simples fato de existirem esses graus, mostra que a adoração, resultando de um sentimento inato no homem, desenvolve-se num verdadeiro processo. No grau mais baixo, temos a litolatria ou adoração de pedras, rochas e relevos do solo; no grau seguinte, a fitolatria ou adoração vegetal, de plantas, flores, árvores e bosques; logo acima, a zolatria ou adoração de animais, e somente num grau mais elevado, a mitologia propriamente dita, com a sua forma clássica de politeísmo. O processo da adoração se desenvolve, assim, a partir do reino mineral até o humano ou hominal. Esta foi a crônica do amanhecer de 19 de setembro de 2022.